Eu fiquei sempre me perguntando por que essa cultura do medo, né? Por que essa cultura da proteção, né? Da excessiva proteção e da separação, né? Da segregação. E aí eu tenho percebido ao longo dos anos que realmente a vida do interior ela é muito mais segregada, né? A vida de uma cidade do interior é muito mais segregada do que numa metrópole, uma capital metropolitana, né? E aí isso tem me mobilizado a pensar e produzir trabalhos a partir dessa ideia. Então esse conjunto de trabalhos que eu apresento aqui no museu é fruto um pouco desse projeto contemplado pela lei de incentivo, né? E onde os trabalhos vão lidar com essa relação dos cercamentos, né? Dos muros, da segregação, da vida para dentro, né, dessa vida apartada da cidade, do espaço público, né, o que é viver nessas cidades, né. E eu tenho pensado muito nisso, então é uma relação meio de fronteira também. A gente pensa esse espaço de transição entre a casa, né, esse espaço mais da intimidade e a vida pública, né, a vida no espaço público. Foi muito enriquecedor, foi muito estimulante acompanhar o pensamento poético da Tatiana, né? A riqueza com a qual ela articula as questões da significação das obras, com a materialidade das obras, como para ela o sentido das obras ele está profundamente enraizado naquilo que elas são como visualidade, como fisicalidade, como materialidade, né? Os primeiros trabalhos que eu fiz aqui em Uberlândia, quando eu mudei, que me chamaram essa paisagem daqui da cidade que me chamou a atenção, que é uma paisagem extremamente murada e cheia de aparatos de segurança. E então eu venho desenvolvendo desde então, desde 2016, uma série de trabalhos que falam um pouco sobre isso, sobre a ideia da segregação, a ideia do cercamento, da fronteira, a ideia da cerca, a ideia do gradil, das lanças, né? E esses aparatos que a gente coloca em cima do muro, né? Para ter mais segurança, ter uma sensação de segurança, não necessariamente a gente tem mais segurança, né? Mas essa sensação de segurança, e por que a cidade gera esse, então, a cidade tem gerado, especialmente essas cidades aqui médias, né, brasileiras, interior do Brasil, tem gerado esse sentimento, né, de medo, de separação, né, de querer se proteger, enfim. E acaba que tem, então, gerado uma série de segregação, né, e isolamento na própria cidade, né? Fazer com que a cidade se torne várias microcidades dentro de uma cidade, né? Várias bolhas de cidade, né? Que é o que eu chamo de não cidade, que são os condomínios fechados. Então, a ideia é um pouco essa, falar um pouquinho sobre essa transição, né? Essa transição entre a casa e a cidade, essa reflexão sobre a fronteira, né? Essa ideia do refletir um pouquinho sobre o que é o espaço público hoje, né? Se ainda existe espaço público nas cidades, como é que a gente se apropria ou não desses espaços, né? E essa exposição é uma exposição que tem tanto ressonâncias estéticas como políticas, e eu acho que essa aproximação entre os regimes estético e político, né, também é uma questão que eu considero particularmente potente e fértil nessa exposição, né? Desenvolvo uma série de casas, né, com essa forma bem elementar mesmo. A ideia era de ter uma forma mais simples possível, né? Parece até umas casinhas assim que lembram um pouco
essas casas de brinquedo, né, de criança. E a ideia é que essas casas também tivessem dentro ou fora esse aspecto cortante, né? Então, ora é uma lança que atravessa, ora é um espinho que sai para fora, ora é um espinho que fica na fronteira, mas que também pode cortar quem está lá dentro. Então tem toda essa ambiguidade, esse jogo aí da proteção e da agressão ao mesmo tempo. Bom, agora então esse projeto, né, ele tem esse título Movimentos de Terra entre o concreto e o cerrado, porque justamente pensa essa fronteira ou essa dissolução de fronteira entre uma cidade do concreto, né, da construção, da arquitetura, do urbanismo e essa paisagem de cerrado que a gente tem aí, essa paisagem natural do cerrado dessa região. E esse título, Movimentos de Terra, foi inspirado num texto da professora, arquiteta e pesquisadora da PUC do Rio de Janeiro, Ana Luísa Nobre, que ela faz uma relação da arquitetura com a paisagem, de como a arquitetura se acomoda ou não na paisagem, né? Como a arquitetura nesse sentido do movimento de terra, ou ela é enterrada ou ela deixa a paisagem intacta e se coloca acima, né? Que é uma comparação que ela faz entre a arquitetura portuguesa e a arquitetura brasileira. E eu pensei muito, então, a partir desse conceito de movimento de terra, dessa relação mesmo de como a arquitetura ou a cultura enfrenta a paisagem, enfrenta a natureza, né? E como essas instâncias têm se dialogado também até hoje. Por isso também a escolha das cores, vocês vão perceber que a tonalidade das cores, todas as peças, né, estão nessa palheta entre o concreto e a terra, né, essa cor de terra, meio tijolo, que é também um aspecto do cerrado, né, essa questão da terra seca, né, do pó. Nessa exposição, a Terra, né, ela meio que se metamorfoseia como sentido, né, como um campo semântico, um campo de possibilidades múltiplas de sentidos da palavra terra. Terra que é disputa, é propriedade, é litígio, é espólio, né? É uma palavra que tanto remete a uma espécie de poder, é um poder que, ao mesmo tempo, ele abriga e ele circunscreve, ele também segrega, separa, delimita de modo muitas vezes cruel, né? Quando eu pensei, né, em mandar esse projeto para a prefeitura, eu já imaginava, né, que já queria, né, planejava fazer uma série em cerâmica, né? Cerâmica também é uma coisa relativamente recente na minha vida de artista. E eu já tinha tido uma experiência anterior, um ano passado, um ano retrasado, em que eu trabalhei com uma aluna, ex-aluna do curso, e que foi muito interessante também essa troca. Então, dessa vez eu também quis planejar, né, uma colaboração dessa aluna que vem
né, de alunos com os quais eu venho trocando, compartilhando sobre a produção, ou mesmo que me ajudam no ateliê, ou que passaram por mim em aulas ou orientações, ou iniciação científica, enfim, alunos com os quais eu tenho afinidade, que eu tenho trabalhado junto e que eu tenho, nos momentos que eu posso, né, que eu consigo viabilizar, que eu convido eles então para me ajudar aqui na produção. Dessa vez, então, foi muito bom também ter podido ter a colaboração de algumas alunas, como a Jéssica, a Mariana e o Aurélio, que me ajudaram em várias instâncias aqui, tanto no ateliê, no desenvolvimento das obras, mas também pensar a divulgação, o material gráfico, ou mesmo a montagem, um projeto de tipografia, enfim. Então isso tem sido muito rico também. E além disso, que foi também muito importante dentro do projeto, é um diálogo constante com o curador, né? Dessa vez a gente tem um trabalho que às vezes parece tão solitário, né? E a gente, ao longo da produção, a gente precisa criar interlocuções, né, no desenvolvimento das obras e tal. Então eu também previ, né, que nesse projeto eu gostaria de ter uma espécie de acompanhamento curatorial em que eu pudesse encontrar periodicamente com o curador, que no caso eu convidei o professor e curador Marco Antônio Vieira, com o qual eu venho trocando desde o início do ano, que tem acompanhado o meu trabalho e que tem sido muito importante também para a gente pensar essa exposição. A alegria e a honra com a qual eu recebi o convite para atuar como curador desse projeto da Tatiana, que é uma pessoa cuja inteligência, cuja complexidade e profundidade da pesquisa eu sempre admirei. Acho que a Tatiana, além de ser uma artista interessantíssima, é uma grande pesquisadora das artes visuais e tudo isso me faz me sentir profundamente lisonjeado e agraciado com esse convite de desenvolver esse projeto junto com ela.